Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Alves e hoje eu venho trazer para vocês a receita desse vestido lindo, que é o vestido Beatriz. Vou deixar uma foto dele aqui no corpo. É um vestido que ficou muito bacana porque ele é simples de fazer, ele é com a técnica top-down. Ele não tem muitos desafios de modelagem. O que dá o formato dele, o caimento, é o uso do crochê peruano na cintura, que dá uma cinturada natural aqui pelo formato dos pontos mesmo, e a troca de agulhas. Então, para você fazer o vestido Beatriz, você vai utilizar 3 novelos do fio Bella, tá? Aqui eu utilizei a cor 9138, que é essa cor maravilhosa, chamada Lollipop Mix. Aqui no vídeo para vocês eu vou fazer com essa daqui, que é a 9136, que é linda, são tons de verde, fica muito lindo também. E você pode também fazer liso se você preferir, tá? Para fazer esse vestido, além dos fios, você vai precisar de agulha 4 milímetros e agulha 4,5, porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai trocar de agulha. Fora isso, agulha de tapeçaria e uma tesourinha e só. Bora lá então? A primeira coisa que você vai fazer é tecer correntinhas até dar a volta na sua cabeça, tá? Não precisa ser muito justo, nem muito largo, é simplesmente como se você fizesse algo para passar pela cabeça. Sabe quando a blusa passa pela cabeça? Você vai fazer esse número de correntinhas. E aí você vai fazer o seguinte, no meu caso, por exemplo, deram 100 correntinhas, tá? Então, com esse tamanho, você vai ter um vestido aí G, tá? Entre 44 e 46. 100 correntinhas, no meu caso. Você vai anotar o número de correntinhas suficiente para dar a volta na sua cabeça. E aí, você vai dividir esse número por 5, tá? E aqui vai dar 20. Então, quando a gente tá trabalhando a técnica top-down, a gente sabe que tem a frente, no nosso caso, eu não vou fazer com a mesma reta, vou fazer 2 retas da frente, porque a gente começa o nosso trabalho aberto por conta da gola V. Então, eu tenho que definir frente, ombro e costas. Quando eu divido por 5, dão 20. Qual que é essa medida de 20 correntinhas? É o ombro, tá? 20 correntinhas é o ombro. Quantas sobram? Bom, 20 aqui, 40. 100 menos 40, sobram 60. Então, como é que eu vou dividir esses 60 entre frente e costas? Eu ponho metade nas costas. E se fosse uma blusa com gola careca, metade na frente. Como vamos começar o trabalho aberto, eu vou dividir ainda por 2, 15 e 15. Então, ó, 15 mais 15, 30, mais 20, 50, 80, 100. Então, aqui as 100 correntinhas. Ok? Ok. Mas eu não quero uma gola careca, nem aberta, nem fechada. Eu quero uma gola V. Então, eu tenho que começar com apenas 2 correntinhas aqui na minha frente, para que a gente consiga fazer esse desenho aqui da gola, tá? Para que a gente consiga fazer esse Vzinho aqui. Eu vou começar com 2, então o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar o tanto de correntinhas necessárias para que eu tenha apenas 2 na frente. Então, aqui, ó, eu tenho 70, né? 20 mais 30, 50, mais 20, 70. 72, 74, são as minhas correntinhas iniciais. E aí, vocês façam a conta de vocês aí, dependendo do tamanho, se vocês não forem fazer exatamente igual ao meu, tá? Eu vou deixar aqui as medidas do meu vestido. Olha, esse que eu teci ficou com 48 de largura. Tá? 48 de largura, lembrando que vai ceder, né? O crochê sempre cede um pouquinho. E eu fiz 85 de altura, tá? Porque eu queria curto, você pode continuar a trabalhar, não tem problema nenhum. Bom, a gente vai começar a trabalhar com a agulha 4 milímetros, tá? E você vai fazer correntinhas até você dar a volta na sua cabeça. Aqui eu vou fazer uma amostra com 20 pontos. Então, com 20 pontos, o que eu fiz? 20 dividido por 5... dá 4, certo? E aí, sobram 12 pra gente distribuir. Então, ficou 6 e 3 para cada frente aqui. Então, eu desmanchei, deixei só 2. Então, vamos lá. Você vai fazer 2 correntes para subir, que vão equivaler ao primeiro ponto, tá? 2 ou 3, conforme o seu
você acha que fica melhor para a altura do seu ponto alto. Aí você vai fazer mais um ponto alto, ok? E aqui tá a frente. Então, os dois pontos altos destinados à frente estão feitos. Dentro desse mesmo buraquinho, você vai fazer mais dois. Por quê? Você vai fazer um de aumento e o primeiro do ombro. Eles compartilham essa correntinha aqui, tá? Então, fiz 3. Aí, pro ombro, perdão, eram 20 correntinhas na receita original ou 4 aqui, né? Você vai fazer o número de correntinhas que você precisar para o seu tamanho, que você já mediu, conforme eu expliquei agora, né? E na apostila também. Então, pronto, fiz aqui 4. Nessa mesma corrente do quarto ponto alto, eu faço mais um de aumento e mais uma que é o primeiro ponto das minhas costas, tá? E aí eu vou tecer todas as correntinhas das costas. Aqui no meu caso são apenas 6. Então, aqui, ó. Quatro, 5, 6. No mesmo ponto, um de aumento. Vai ter aumento sempre que a gente mudar a parte do vestido, tá? Frente, ombro, costa, sempre vai ter aumentinho. Um aumento e o primeiro ponto do próximo ombro. E aí você vai trabalhar o número de pontos necessários que você calculou lá pro seu ombro, tá? Aqui no meu caso são 4. Então, 1, 2, 3, 4. Nesse mesmo, eu vou fazer um de aumento e mais um que vai ser o primeiro ponto da minha frente, da segunda frente. E aí faço o próximo, né? Porque são 2 pontos aqui na frente. Bom, agora eu aconselho vocês a marcarem esse pontinho do meio como eu fiz. Eu pus um marcadorzinho em cada pontinho do meio, são 4 aumentos, tá? Nesse ponto marcado, a gente vai fazer 3 pontos altos até o momento em que a gente for fechar a nossa peça, que a gente for separar os ombros da frente, né? Porque a gente vai tecendo, chega uma hora que a gente fecha a peça, né? Deixando o pontinho das mangas sem trabalhar. Até esse momento que eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer 3 pontos altos em cada pontinho marcado, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora, até a 13ª carreira, se eu não me engano, é isso, 13ª, você vai fazer 2 ou 3 correntes para subir, vai virar e vai fazer um aumento aqui no início. Até a 13ª carreira, a gente vai fazer aumento no início e no final. Por quê? Lembra que quando a gente fez o cálculo, para a nossa frente, precisariam de 15 pontos, 30 aqui das costas, 30 dividido por 2, faria de 15 aqui, 15 aqui, certo? A gente começou com 2, não começamos? A gente vai fazer esse aumento aqui no início e no final até atingir esses 15 pontos. Então, vamos lá. Fiz um aumento no início, aí eu vou fazer ponto sobre ponto até o marcador. Cheguei no marcador, aqui no meu caso, como a amostra é pequenininha, chega rápido. No marcador eu faço 3 pontos. Aqui. E aí, você vai, de novo, fazer ponto sobre ponto até o próximo marcador. Aqui. Ponto sobre ponto até o próximo marcador. É só isso, tá? Ponto sobre ponto e nos marcadores você vai fazer 3. Claro que depois que você fizer, você pode trocar aqui já de carreira, tá? Marca o ponto central desse grupinho de 3. Isso aqui, gente, é um truquezinho para não ficar muito marcado, porque geralmente quando a gente faz top-down, fica esse modelo mais raglan, ele fica com um buraquinho aqui, porque a gente faz o intervalo de uma corrente. Ao invés de fazer o intervalo de uma corrente, eu tô fazendo um ponto alto. Então, essa marquinha aqui, ó, ela fica mais discreta, tá? Do que aqueles buraquinhos que vocês viram, por exemplo, no casaco Estocolmo, que tá aqui no canal da Pinguim também.
Ó, não esqueçam de trabalhar o aumento no último pontinho também, tá? Olhei aqui na receita, você vai repetir os aumentos até ter 12 carreiras. Esses aumentos do início e do final. Esses do marcador vai, assim, até a carreira 15, se eu não me engano, ou mais. Então, vamos lá. Subir as correntes, aumento no primeiro ponto, segue, chega aqui, aumento triplo, segue, chega no próximo marcador, aumento triplo, e no último vai seguindo, né? Aumento triplo em cada marcador. E aqui no último é um aumentinho também, não esqueçam desse aumento, tá? Então, a gente vai seguir por 12 carreiras. Aqui na minha amostra eu vou seguir mais umas 2 ou 3 carreiras e volto para mostrar para vocês os próximos passos. Quando você tiver feito 12 carreiras, você vai ter uma peça nesse formato mais ou menos, tá? Claro que a sua peça vai ser maior, né? Porque você tá fazendo um vestido maior, esse aqui seria para uma boneca, por exemplo. Mas você vai ter algo assim. Na 13ª, a gente vai fazer os aumentos nos 4 marcadores, mas não vai fazer esse primeiro, ó, subir 3 correntes, não vou trabalhar esse primeiro aqui, não vou fazer um aumento no primeiro, não vou fazer no último, eu vou fazer ponto sobre ponto, até chegar aqui no próximo marcador. Eu só tirei o marcador, gente, que tava fazendo barulho no vídeo, tá? Mas vocês podem fazer com fiozinho de outra cor, com o que vocês quiserem. E aí, você vai caminhando aqui pro centro do seu grupinho de 3 pontos altos. E aí, no centro, você faz 3 pontos altos normalmente, tá? Como a gente estava fazendo. Ó, 1, 2, 3. E aí, você vai seguir ponto sobre ponto, 3, ponto sobre ponto, 3, ponto sobre ponto, 3 e ponto sobre ponto sem aumentos. Terminada a terceira carreira, perdão, a 13ª carreira, o que que a gente vai fazer? Nós vamos unir a peça, porque daí o decote já vai estar bom, você já vai ter, você pode até colocar em cima do seu corpo, você vai ver que o decote já passa direitinho na cabeça e já fica numa altura bacana do seu colo, tá? E aí você pode unir aqui com ponto baixíssimo ou com fechamento invisível. Eu vou unir com fechamento invisível porque eu vou cortar o fio. Por quê? Se você não cortar o fio agora, o que que vai acontecer? Todo o início de carreira vai ser no centro do decote, então vai ficar marcado o seu decote. Então, a gente vai jogar o início da carreira para outro lugar do vestido. Então, ó, vou cortar, puxo aqui meu fio e agora eu vou fazer o fechamento invisível. Eu venho no primeiro ponto alto feito, ignoro as correntes, venho no primeiro ponto alto feito, levo o meu fio para o lado do avesso. Agora, eu venho no último ponto alto feito no centro da cabeça do ponto, pego o meu fio de novo e jogo para o avesso. E aí, ajusto, ó, para simular um pontinho aqui. Esse é o fechamento invisível, tá? Aí, o que você vai fazer aqui é passar por alguns pontinhos e arrematar o seu fio. O que eu faço eu passo por alguns pontos numa direção, mais, tá? Aqui no vídeo eu vou passar em 3, mas eu passaria em mais. E depois eu volto e passo na direção contrária para ele ficar bem preso, tá? E aí, o que você vai fazer você vai unir o seu fio no primeiro ponto das costas, ó. Não tem esse trio aqui, aqui tá a manguinha, né? Não tem esse trio aqui, eu pego e ponho aqui, ó, nesse primeiro pontinho das costas, porque daí a minha emenda de carreira vai ficar nas costas. Prendo aqui, pode prender com um nozinho. Outra dica importante, você pode seguir agora nas carreiras circulares, porque a partir de agora são carreiras circulares. Você não precisaria mudar o sentido, mas eu continuei mudando para continuar o desenho do ponto, ó. Então, aqui, eu continuei fazendo carreira de volta para ficar um no avesso no direito, um no avesso no direito. Se você continuar ele circular sem fazer isso, ele vai mudar um pouco o desenho aqui dos seus pontos, tá? Eu vou vir aqui do avesso,
Vou colocar o meu fio no primeiro ponto das costas, para que a minha emenda fique nas costas, tá? Aqui, ó, o trio tá aqui. 1, 2, 3. Esse aqui é o primeiro ponto das costas. Então, eu venho, coloco o meu fiozinho aqui. Pode dar um nozinho aqui para fixar, tá? A gente vai fazer essa última carreira de aumentos, depois a gente já vai separar. A décima quarta é a última carreira de aumentos, na 15ª a gente já separa as mangas da frente e das costas. Então, ó, ponho a minha agulha, subo 2 ou 3 correntes e vou fazer ponto sobre ponto até o próximo triozinho, né? Até o próximo aumento, porque, como eu acabei de falar, essa carreira ainda a gente não vai separar costas das mangas e da frente. Então, a gente continua fazendo o aumento no ponto central do trio, tá? No ponto central do trio, a gente continua fazendo os aumentos. Então, são 4 aumentos, de novo, nessa carreira. Chegando aqui. Esse vestido é interessante porque você pode adaptar a qualquer tamanho e ele é um vestido reto, o que significa que ele vai pegar o formato do corpo. Então, para quem tem mais curvas, menos curvas, ele fica lindo do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou no ponto central do trio, tá vendo? E faço aumento. E aí você vai continuar assim por toda a carreira. Finalizando aqui a carreira, lembrando que um ponto antes do fechamento é o nosso trio, tá? Então, a gente tem que fazer aqui. Aqui você pode fazer fechamento invisível ou o baixíssimo. O baixíssimo, como a gente tá fazendo carreira de volta, ele não aparece muito, então não tem problema, tá? Lá na receita, você estaria na 15ª carreira. Subiu 3 correntes, virou. Vai trabalhar um ponto... Vai trabalhar outro que é o ponto central, só que aí você não vai fazer aumentos. O que você vai fazer? Você vai pular os pontos do ombro. Vocês vão ver lá na receita que eu falei, coloque 7 correntinhas antes de pular o ponto dos ombros, né? Por quê? Porque eu queria que ele ficasse mais certinho aqui no seio, sem prejudicar... o caimento, né, como é que fala, o tamanho da peça. Então, eu preferi deixar um aumentinho aqui embaixo da cava e deixar ele mais certinho no seio. Então, você vai fazer o número de correntinhas que for adequado ao seu corpo. Você vai experimentando. Eu coloquei 5, aí experimentei a peça, achei que ficou muito justa embaixo do braço, aí pus 7. Então, você pode fazer como você quiser. Se você for um pouco menor que eu, você pode fazer com 5 correntinhas, tá? Aqui eu vou fazer só 3, tá? Porque a gente tá com uma amostra menorzinha. Mas aí você faz as correntinhas, pula todos os pontos do ombro e vem no ponto central do próximo. Você vai pular tudo isso aqui e vai vir no ponto central do próximo conjuntinho de 3 pontos altos. E vai fazer um ponto alto. E vai seguir fazendo, tá? A gente tá agora, ó, a gente pulou uma manga, agora a gente tá caminhando aqui pra frente do vestido e vamos trabalhar toda a frente. Quando chegar no próximo conjuntinho, a gente vai pular de novo, eu volto aqui. Cheguei aqui ao próximo conjuntinho de 3, trabalho um ponto no ponto central do conjuntinho de 3, faço o número de correntes que eu determinei e vou para o próximo conjuntinho de 3 pontos altos. Coloco um ponto alto aqui no meio e sigo trabalhando até o final da carreira. Terminei a carreira, venho aqui na correntinha e faço um baixíssimo. Então, ó, tá assim. A gente fechou aqui o corpo do nosso vestidinho e agora a gente vai começar a descer. Então, nessa primeira carreira que a gente vai fazer de pontos altos, o que você vai fazer? Você vai fazer um ponto alto em cada ponto,
deixa eu virar aqui, um ponto alto em cada ponto, e quando chegar aqui na correntinha, você vai fazer um ponto alto em cada correntinha, tá? E vai dar toda a volta. Ó, então, a nossa peça tá assim, eu trabalhei aqui um ponto alto em cada correntinha, e agora a gente vai descer. Aí, na receita, vocês vão ver que tem 7 pontos, 7 carreiras de pontos altos, a partir contando essa daqui, tá? Essa e mais 6. Qual que é a regra? Você precisa fazer exatamente 7, exatamente. A regra é cobrir o seio, tá? Você vai cobrir o seu seio. Por quê? Porque o ponto peruano, como vocês estão vendo aqui, ele é bem vazado. Então, você não vai querer que ele fique no meio do seio, né? Então, você vai fazer o suficiente para cobrir o seu seio. Isso daqui vai ficar bem abaixo do seio, vai dar um detalhe bem bacana. Então, se forem 7, ótimo. Se for um pouco mais ou um pouco menos, é só você adequar, tá? Depois que você fizer as 7, vai entrar em jogo aqui a nossa régua. Como eu escrevi na receita, é uma régua comum, régua escolar. Se você não tiver régua, você pode pegar um pedaço de papelão que tenha 4 centímetros de largura, mais ou menos, e pelo menos 20, tá? Com 15, com 20, você já consegue fazer o trabalho. E aí, você não vai precisar subir as 3 correntes, por quê? Porque o ponto peruano, ele precisa que a laçada esteja no pé do ponto, tá? O que você vai fazer é uma corrente só e vai alongar a laçadinha, tá? Alongou a laçadinha, você vai colocar na régua. Quando você estiver fazendo na sua casa, você pode colocar a régua no colo, em pé, tipo, prende ela com os 2 joelhos e aí vai ficar mais fácil, porque agora é assim, ó, a gente vem com eu coloquei a laçada aqui, minha agulha tá solta. Agora, eu venho com a minha agulha, coloco no próximo ponto, puxo aqui pra frente a laçadinha, faço uma corrente para prender. E aí, vou colocando a laçada aqui na régua, tá? É só isso, dando a volta toda. Por isso que eu falei, quando você estiver na sua casa, coloque a régua numa posição que fique melhor para você trabalhar, tá? Essa posição aqui, como ela está na mesa, como vocês podem ver, não é a mais confortável. Quando você tiver num tanto de pontos que você fique difícil você continuar, porque a gente tá num trabalho circular, né? Então, você vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai chegar uma hora que vai ficar difícil. O que que você faz? Solta, ó. Só que não vai soltar, pode soltar e depois você vem e continua trabalhando com a régua. Ó, aqui já ficou difícil virar, é só soltar. Pode soltar tudo e aí você continua virando. Pega aqui, coloca esse último, porque ele às vezes ele dá uma escapada, mas o restante pode deixar, ó. E aí, você vai continuar até chegar no último ponto. O último ponto não vai ser peruano, não, tá? Ó, vai colocando aqui até o final. Ó, cheguei no último ponto, eu vou prender aqui, vou subir 3 correntes, aqui, solta esse aqui. E aí, você vai subir mais 3, tá? Pra gente poder começar a próxima carreira. Esse último pontinho, não tem como você trabalhar em peruano mesmo, tá? E tudo bem, você pode depois cortar o fio, colocar aqui, mas não tem problema, porque ele vai ficar escondidinho na trama. Você vai dar uma laçada e vai colocar as próximas 3 laçadinhas do peruano na agulha, ó. Eu tô com uma laçada do novelo, coloco as 3 e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, tá? 2 e 3. Pego mais 3, ó. 1, 2, 3 e faço 3 pontos altos. Vai dando esse efeito aqui, ó. Tá vendo? É um ponto que fica lindo para você fazer blusa, vestido, saia, fica muito lindo. Pega de 3 em 3 até o final da carreira, tá?
Se faltarem 2 no finalzinho, porque não necessariamente o número de pontos que você vai ter aí vai ser múltiplo de 3, né? De 3 mais 1, que era o que a gente precisaria. Não tem problema. Se sobrarem 2, você pega as 2 laçadas e faz 2 pontos altos. Se sobrar apenas 1, você junta com o grupinho anterior. Então, vamos supor que eu tivesse no final da carreira, tô com 3 já na minha... 3 laçadinhas na minha agulha, sobrou uma, eu pego ela junto e aqui dentro eu faço 4 pontos altos ao invés de 3, tá? Não tem problema, então. Terminei a carreira, fecho normalmente com ponto baixíssimo. Ó, fica assim, tá? Sobe 3, opa, 2 ou 3, né? E aí vira, e aí vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, você vai fazer uma carreira de peruano e mais 3 de alto, né? Contando com essa carreira de fechamento do peruano, ó. Aqui. Uma de peruano, o fechamento mais 2, 3 de alto. Uma de peruano, 3 de alto. E a terceira de peruano. Quando você chegar nessa terceira de peruano, o que você vai fazer? Você vai fazer um aumento da seguinte maneira, ó. Você vai pegar um grupinho de laçadas que nem a gente acabou de fazer, vai fazer 3 pontos altos, ó. 3, 3. No seguinte, você faz 4. Você vai aumentar 1 ponto a cada 3 grupinhos. Então, você vai aumentando dessa maneira. Depois que você fizer, vamos supor que aqui eu já tivesse feito os aumentos, 3, 3 e 4. A partir daqui, a gente vai parar de trabalhar com a agulha 4,5 e vai pegar, perdão, com a 4 e vai pegar 4,5, tá? E aí você vai trabalhar com a agulha 4,5. Por quê? Porque só esses aumentos que a gente fez aqui não seriam suficientes para dar o caimento que eu queria para a peça, mas também não queria aumentar muito. Então, o truque foi aumentar a agulha. Então, você traz maior fluidez ao tecido quando você aumenta a agulha e, naturalmente, tem um aumento aí na peça, tá? E aqui você vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Normal. Ele vai dar uma aumentadinha aqui. Depois disso, gente, é só seguir até a altura desejada. No meu caso, vou deixar a foto aqui, eu queria um vestido mais curto mesmo, bem verão. Então, eu trabalhei 57 carreiras ao todo, tá? 57 carreiras. Se você quiser descer um pouco mais, você pode descer, você pode fazer ele midi, você pode fazer ele compridão, ele vai ficar lindo. Terminou de fazer as carreiras, você vai fazer uma carreira de ponto baixo para acabamento, tá? Um ponto baixo em cada ponto. Então, como eu falei, aqui ele desceu reto, o único aumento, entre aspas, que ele teve foi a alteração da agulha, né? Fora aquela carreira, foi a alteração da agulha. Fiz uma carreira de pontos baixos. Aqui no decote, peguei o fio novamente e fiz uma carreira de pontos baixos também para dar acabamento, tá? E aí tá pronto o seu vestido, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei esse modelinho. Aqui, como esse ponto peruano, ele é leve, ele fica esticadinho por conta do peso do trabalho que vem para baixo. Então, ele dá uma cinturada natural aqui, o ponto peruano, tá? E eu adorei esse modelo, eu espero muito que vocês façam, que vocês gostem. Me marquem se vocês fizerem, tá bom? Um beijo e até a próxima!